Agemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, amigos. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos. Vamos ao que interessa. O que me traz aqui é a dupla dinâmica do atraso. Dentre as muitas coisas abomináveis que o governo Bolsonaro fez e faz, está uma a qual ele nunca escondeu. Qual seja, o de destruir tudo o que foi feito ao longo dos governos dos presidentes que o antecederam. E mais tarde eu explico o que eu quero dizer. Por outro, não posso deixar de criticar a postura daquele que se passa como paladino da ética e da uma retidão moral, mas que na verdade é um extremista tão reacionário quanto o seu antigo chefe. Falo sim dele, ainda, o Moro. Pois bem, na última semana, Bolsonaro revogou 122 decretos de luta oficial de uma penca de figuras ilustres da nossa história, sem apresentar uma razão para isto. Entre os decretos revogados de luta oficial, está o do Frei Damião, Darcy Ribeiro, as vítimas do acidente do avião da TAM em 2007, Dom Helder Câmara e por aí vai. Pressionado e vendo a besteira, a única coisa que faz bem, resolveu neste último sábado voltar atrás e desfazer as revogações. Esses decretos de luta oficial não trazem qualquer ônus ao governo federal. Significam apenas que, em certo tempo da história, o país reconheceu a importância dessas personalidades históricas que foram para o Brasil e para isto prestou a sua homenagem com luta oficial. Ou ainda, fatos que merecem ser lembrados em razão da tragédia que levou muitas vidas de brasileiros, a exemplo dos mortos do acidente do avião da TAM em 2007. Esses decretos persistem por serem o reconhecimento de que a morte de uma personalidade deixa uma lacuna imensa em nossa sociedade, pois suas trajetórias de vida fizeram algo de importante para o povo brasileiro. Mas Bolsonaro não se enganem, tem método. Apagar a memória através de canetadas se constitui de uma política típica de chefetes autoritários. Desfazer o que os governos passados fizeram é conduta de governos que eclodiram na Europa no início do século XX. Desqualificar antecessores de um governante é apagar a memória que envolve personalidades históricas. Nada mais é do que impor-se um valor de que somente os seus atos governamentais são relevantes e que devem ser lembrados. Nas entrelinhas da revogação dos decretos está desenhada a verve de uma conduta política de apagar o passado, que não atende os seus anseios políticos. A lembrança dessas personalidades na memória do povo pode significar que o exemplo de suas vidas é uma ameaça ao seu modo de governar. Todo tiranete de extrema direita ou de extrema esquerda, entre suas políticas, está a fim de apagar o passado daqueles fatos ou pessoas que podem comprometer o seu governo. E aqui vou dar um exemplo da esquerda. A famosa foto de Lenin num palanque, ao qual na escada aparece Trotsky. Stalin, que governou posteriormente a Lenin, mandou apagar a imagem de Trotsky. Ou seja, tem uma foto clássica de Lenin fazendo um discurso num palanque e Trotsky na escada ao lado. Quando Stalin assumiu, Stalin mandou apagar a foto de Trotsky, porque ele achava que Trotsky era um traidor da Revolução. Governos de extrema-direita também se utilizam do mesmo método, inclusive interferindo nos livros didáticos, distorcendo os fatos ou simplesmente apagando a biografia de personalidades que representam perigo para suas ideias extremistas. O que Bolsonaro fez foi nada mais do que a mesma coisa, só que com outros métodos. Pressionado, resolveu desfazer a revogação dos decretos. Mas o recado já está dado, basta entender aí. Dando a continuidade a figuras que são recorrentes na imprensa, não pelos motivos corretos, muito pelo contrário, temos a figura do bastião da moralidade de Barro, o Moro. Pressionado para revelar quanto recebeu da sua passagem pela Álvares Marçal, empresa que atua como administrador judicial das empresas que estão em recuperação judicial em decorrência da Lava Jato, o distinto ex-juiz revelou que recebeu por ano de trabalho a quantia de 3,4 milhões de reais. A divulgação dos seus ganhos é objeto de uma investigação do Tribunal de Contas da União. Os puxa-sacos do ex-juiz dizem que, se por se tratar de uma relação entre privados, portanto, não deveria ser alvo de investigação. Tudo isso está certo até um certo ponto. O Moro foi o juiz que afundou essas empresas com todos os truques processuais e que são clientes da empresa que ele foi trabalhar. Se isto não é moralmente reprovável, não sei mais o que é moral. Inclusive, ele poderia trabalhar em qualquer outra empresa ou escritório, jamais na qual está ligada a administrar judicialmente as quais atuou como magistrado. Apenas para trazer uma ilustração aqui, Moro, quando saiu, não teve um só escritório de primeira linha no Brasil, nenhum que chamou ele para advogar. E nem ele tem um escritório quando o cliente é ele mesmo, ele e a esposa. Então, nenhum escritório chamou. Por que não chamou? Primeiro que ele é ruim de doer, péssimo, não entende nada de direito, escreve mal, fala mal e é extremista. A informação de seus ganhos não significa que está tudo resolvido. Ele não disse o que fazia concretamente na Álvares e Marçal.
E por que ele foi contratado justamente por esta empresa? São questionamentos que devem ser dados. Se é uma pessoa pública, esse tipo de escrutínio deve ser seguido. O distinto guardião da moralidade fez uma live na sexta-feira informando seus ganhos e, para variar, desancou contra o STF. Disse que não ficou milionário. Sim, sei, 3, 4 milhões de reais em um ano não é ficar milionário. Aproveitou para dizer as platitudes de sempre. Convidou os outros candidatos que mostrassem seus ganhos, como se eles estivessem sendo investigados. Enfim, mostrou o que sempre fez: expor a sua face despreparada e apresentar soluções ginasianas para os problemas do Brasil. Sem falar na ideia de reforma do judiciário, tão brilhante como uma lâmpada queimada. Vocês que me leem e ouvem semanalmente aqui neste programa, podem até dizer que só tenho este assunto, Moro e Bolsonaro. Mas é que eles estão sempre na mídia e não posso deixar de comentar as baboseiras que dizem e que fazem. Independente de tudo, devemos ficar atentos, pois essa gente é muito perigosa. Bom dia a todos e até quarta-feira. Contraponto.